18h28, Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco que marca o início da nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB aqui na cidade de Guarulhos. Ainda hoje, teremos mais uma entrevista. A primeira, agora aqui comigo no estúdio, o Dr. Cristiano Medina, da Chapa 1, e no terceiro e último bloco, Abner Vidal, candidato da Chapa 2. Então, como acabei de anunciar, tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento o Dr. Cristiano Medina, candidato da Chapa 1 à presidência da OAB aqui na nossa cidade. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Rafa, é uma imensa satisfação retornar nessa casa. Eu fico até emocionado porque tive por diversas vezes aqui com o Pedro, né, e a presença aqui faz eu relembrar muito desse grande amigo, desse grande comunicador. Doutor, vamos começar a nossa entrevista. Claro, o nosso intuito aqui é que os candidatos tenham igual tempo, fiz o mesmo número de perguntas aos candidatos. O Radar de Notícias é um programa democrático, plural, que dá espaço para todos, sempre seguindo as mesmas diretrizes. Não haverá nenhum favorecimento, nada do tipo. O nosso intuito aqui é pulverizar a entrega do conteúdo, das propostas dos candidatos, para que a eleição seja decidida com a força do voto. Eu começo, doutor, perguntando para o senhor o seguinte: por que o senhor decidiu colocar o seu nome à disposição nesse pleito? Rafa, eu tenho uma história na advocacia já há muitos anos. Eu, desde 2002, venho participando da OAB. De 2002 a 2009, ocupei uma vaga na Comissão de Direitos Humanos. Em 2010, eu sugeri a criação da Comissão do Acadêmico de Direito, foi criado pelo presidente à época, me nomeou como primeiro presidente. Depois ocupei um espaço na Comissão de Prerrogativas, fui o primeiro presidente do Departamento Cultural e, posteriormente, fui eleito conselheiro estadual da nossa ordem. E leciono há mais de 20 anos e tenho vários advogados e advogadas aqui de Guarulhos que foram meus alunos. E já venho fazendo esse trabalho de apoio aos advogados e advogadas de forma afastada da ordem nos últimos anos. Alguns colegas, jovens advogados mais experientes, professores, me convidaram a disputar essa eleição. E eu não sou de recusar chamamentos da vida. A advocacia guarulhense, ela clama por mudança. Ela clama por uma alternância no poder. O mesmo grupo está há 9 anos na administração da nossa ordem. E aqui eu quero deixar claro, os colegas que estão à frente da administração fizeram sim muito pela ordem, fizeram o que foi possível, mas entendemos que tem muito a fazer. Por conta desse período na administração, acabaram esquecendo algumas frentes de extrema importância, dentre elas a advocacia sênior. Os advogados mais experientes reclamam que não se sentem mais pertencentes à ordem, já não são mais ouvidos como outrora. E os jovens acabam reclamando que falta essa conexão com a advocacia mais experiente. Atendi o chamamento e estou aqui me colocando à disposição para aproveitar tudo aquilo que foi feito pela atual administração e trazer projetos novos, projetos que realmente atendam a advocacia guarulhense. É de extrema importância o dirigente da ordem fazer uma consulta nos quase 8.000 advogados que atuam aqui em Guarulhos. Temos que fazer um trabalho de jurimetria, de conhecer quais são as dores das advogadas e dos advogados, para que possamos entregar efetivamente aquilo que é necessário, aquilo que a classe precisa. Doutor, aproveitando aqui, acho que é uma pergunta elementar, muitos dos nossos telespectadores estão questionando o seguinte: o que faz a OAB de Guarulhos? Então, de forma bastante objetiva, queria que o senhor explicasse, e essa pergunta também será feita ao candidato da Chapa 2 que estará aqui no próximo bloco, o que faz a ordem aqui na nossa cidade, qual é a sua principal função, seu objetivo? Rafa, o acadêmico de direito, ele se forma em ciências jurídicas e sociais. A OAB ela tem um papel de extrema importância na sociedade.
a OAB, além de proteger os advogados, deve estar próxima da sociedade, daqueles que necessitam de um apoio, de uma intervenção dos advogados. Rui Barbosa, no seu discurso Oração aos Moços, ele disse que 2 pilares de extrema importância da OAB é a legalidade e a liberdade. Agora, para que você possa proteger a legalidade, para que você possa proteger os munícipes, aqueles que necessitam da atuação do advogado, você precisa, primeiramente, de liberdade. E é justamente essa liberdade que entendemos que a atual administração não tem. Para que você tenha liberdade, você precisa ficar equidistante de determinados poderes, do poder público municipal e muitas vezes até da própria administração da seccional, e eu me explico aqui. Infelizmente, nas últimas gestões, nós vemos uma aproximação muito grande da nossa ordem com o poder público municipal. Um dos grandes apoiadores da atual gestão foi o secretário de Justiça. E se você analisar o histórico de 9 anos dessa última gestão, você quase não viu nenhuma manifestação da ordem contra determinadas atitudes, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo. Isso tira a liberdade da OAB. A partir do momento que a OAB ela não tem liberdade, ela não tem condições de poder proteger a legalidade. E eu digo o mesmo com relação à seccional. Observa, Guarulhos contribui com quase 8 milhões de reais por ano para a nossa instituição. Quanto retorna para Guarulhos? Não sabemos. Por isso que um dos projetos da nossa Chapa 1 é o Portal da Transparência. O advogado de Guarulhos precisa saber quanto volta para Guarulhos, quais são os valores fixos que a ordem ela necessita mensalmente e, mais do que isso, se esse dinheiro está sendo destinado para aquilo que efetivamente a advocacia de Guarulhos precisa. A partir do momento que você tem um presidente que é apoiado pelo tesoureiro da seccional, você começa a se preocupar com relação à liberdade de pleitear algo a mais que, porventura, a advocacia de Guarulhos necessite. Então, observa, um dos pilares, ele está rompido, que é o pilar da liberdade. Se você tem pessoas ligadas ao seu grupo que têm vínculos com o poder público municipal, você não tem condições de fazer os devidos enfrentamentos quando necessário. E da mesma forma, se você tem um padrinho que é o dono da chave do cofre da estadual, você fica de igual forma sem condições de pleitear que seja destinado verbas que porventura sejam necessárias para o bom andamento, o bom desempenho da advocacia guarulhense. Por essas e outras que grande parte da advocacia de Guarulhos, aquela advocacia que está afastada da bolha, está pedindo e clamando por alternância de poder. A alternância de poder, inclusive, foi uma das bandeiras levantadas pela atual administração na última eleição. O Dr. Abner, que está aqui, que é meu amigo, foi meu aluno na faculdade, uma pessoa que eu tenho grande carinho e admiração, em uma entrevista com o Dr. Alexandre, ele deixou muito claro isso. O Alexandre disse, uma das minhas bandeiras foi a não reeleição e eu cumpri. O Ferrari disse, uma das bandeiras da nossa campanha é a não reeleição. E o Abner, ao responder essa indagação ao Alexandre, numa primeira entrevista que ele fez num podcast com o Dr. Alexandre, ele disse, discute-se a não reeleição em São Paulo, mas aqui em Guarulhos a não reeleição já é uma realidade, ou seja, dando sequência àquela bandeira que fez com que os seus antecessores ganhassem a eleição. Na verdade, não só isso, né? Mas fortaleceu a bandeira da alternância de poder. Inclusive, o Dr. Ferrari disse, está aí para quem quiser ver, é só dar um Google, ele disse nessa campanha passada que a não reeleição ela é legal, mas ele jamais voltaria para a reeleição porque ele entendia que seria uma traição para com seus eleitores. Então, observe, é necessário alternância de poder, é necessário que a democracia ela prevaleça. Na última eleição, menos de 50% da advocacia guarulhense foi às urnas.
menos de 50% da advocacia guarulhense exerceu o seu direito de voto, o seu direito de cidadania. Isso demonstra o quê? Que mais da metade da nossa advocacia está afastada da atual gestão. Porque se assim não fosse, ela teria exercido o seu direito de voto e teria votado na atual administração. Agora, com a eleição online, eu acredito que esse número de votos ele vai aumentar consideravelmente e eu penso que o sentimento da maioria da advocacia de Guarulhos, tirando aquelas pessoas que são ligadas à administração, falam aí coisa em torno de 1.000 advogados, talvez 1.500. A grande maioria está sim nesse sentimento de oxigenação, como disse o Dr. Ferrari, nesse sentimento de alternância de poder, porque a maioria da advocacia de Guarulhos está percebendo que um dos pilares da OAB, que é a liberdade, ele está rachado. Doutor, só antes de darmos sequência à nossa entrevista, só se o senhor me permite, no começo dessa última resposta do senhor, o senhor acabou se dirigindo a mim como Rafa. Desculpa. Eu sou, só para deixar claro, só para corrigir o senhor, sim. Eu sei que é um pouco indelicado, mas só para não haver confusão, senão a audiência vai perguntar, o apresentador mudou Rafa, de nome, quem é o Rafa? Você cortou o cabelo ou é o gêmeo do apresentador? É que você é a cara de um amigo meu que chama Rafa, então eu acabei confundindo. Sem problemas, é só para que não fique a confusão. Mas voltando à nossa entrevista, uma das propostas do senhor que eu pude acompanhar dos materiais divulgados pelo senhor, o senhor fala sobre a mentoria, um programa de mentoria para advogados em início de carreira. Como funcionaria esse programa? O que o senhor propõe a este respeito? Sim. Ouvindo a jovem advocacia, sentimos que precisa de mais. Então, a Escola da Advocacia, que foi criada pela atual administração, faz um trabalho inicial, dando ali os primeiros passos para o jovem advogado. Mas a advocacia jovem, pelo menos parte dela, entende que o que falta, na verdade, é a prática. Coisa que existia nas gestões anteriores. Então, a ausência da advocacia sênior, da nossa atual administração, faz com que não exista mais aquela sintonia, aquela troca de informação do jovem com o advogado mais experiente. Então, o nosso projeto é unir esses dois polos, porque o advogado experiente, ele vai trazer para esse jovem advogado informações que ele não vai encontrar em livros, que ele não vai encontrar na escola da advocacia. E, em contrapartida, o jovem vai, de igual forma, colaborar com o advogado experiente. Então, pensamos que é de extrema importância trazer o experiente novamente para a nossa ordem, criarmos ali uma comissão de mentoria, onde o jovem advogado, ou até o experiente que porventura tenha alguma dúvida, possa fazer contato com essa comissão e possa ali sanar as suas dúvidas. Antigamente tínhamos, inclusive, aqui na OAB Guarulhos, plantões de dúvida. Hoje você não consegue tirar dúvidas alguma, inclusive os próprios advogados com relações do dia a dia. Uma colega nos disse, inclusive integrante da nossa chapa, a Tatiane, que ela teve uma dúvida com relação a como usar, como na verdade criar a sua personalidade jurídica, e foi consultar ali no balcão da ordem. Disseram, doutora, entra no site que lá está tudo explicado. Então não é assim que o advogado e a advogada de Guarulhos merece ser tratado. Nós precisamos de respeito, nós precisamos nos sentir acolhidos, pertencentes à nossa instituição. Então esse é um projeto de extrema importância. Tem um outro projeto que eu gostaria de linkar aqui ainda na minha fala, que é o projeto da criação de uma plataforma digital. É inconcebível, na era da inteligência artificial, você não conseguir assistir uma palestra da OAB de forma online. Isso é inconcebível. Imagina um advogado que mora nos Pimentas, que mora no São João, que mora no Jardim Ottawa. O deslocamento até a sede da OAB vai ser muito maior do que o período que ele vai ficar ali assistindo aquela palestra. Então eu penso que é de extrema importância abrirmos a OAB para toda a advocacia guarulhense. Todos os eventos eles precisam ser transmitidos de forma online.
Os desagravos públicos, diz o nosso estatuto, pode ser feito no local da violação da prerrogativa ou até mesmo na sede, mas é importante, seja na sede ou seja no local, eu acho que é muito mais salutar que seja no local da ofensa, mas que seja transmitido online para que toda a sociedade saiba que aquele advogado ele foi violado, que os seus direitos foram violados. E quando o direito do advogado é violado, não é apenas o dele, e sim da sociedade. Porque o advogado nada mais é do que o elemento que vai trazer a demanda da sociedade para ser analisada pelo Poder Judiciário. O juiz, ele somente prestará jurisdição, somente dirá o direito ao caso concreto, caso ele seja acionado por um advogado. Então, violar o direito de um advogado é violar o direito do cidadão. Nessa plataforma digital, de igual forma, é possível integrarmos todas as comissões. Todas as comissões da ordem precisam estar ali. Reuniões precisam ser transmitidas para toda a advocacia. Precisamos abrir a porta da nossa OAB para que todos participem. Doutor, se o senhor me permite, como o senhor pode ver na câmera mais ampla, o senhor está quase fora do enquadramento, se o senhor puder vir um pouquinho mais para dentro da mesa aqui, perfeito. Aí, maravilha, senão na câmera aberta o pessoal de casa fica ruim de acompanhar. Tranquilo. Dando sequência aqui na nossa entrevista, queria perguntar para o senhor o seguinte, se o senhor for eleito, o que o senhor propõe, como o senhor pode se comprometer para promover através da OAB a inclusão de mais mulheres, de minorias, da comunidade LGBTQIA+, o que é possível fazer, o que o senhor propõe, que tipo de compromisso o senhor assumiria com este importante segmento da nossa sociedade? Sim, na verdade, também é uma diretriz da Chapa 1, a diretriz da inclusão. Muito se ouve de candidatos dizendo vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem saber a real necessidade da classe, a real necessidade das minorias. Por isso que eu digo que antes de executar, você precisa fazer uma consulta da advocacia. Você precisa ouvir as pessoas e sentir quais são as dores. A partir daí você pode entregar o que realmente elas precisam. Mas é de extrema importância que a OAB ela semeie a cultura totalmente contra a discriminação. Então, é extremamente importante que a OAB promova seminários, que a OAB promova cursos voltados para a inclusão. Não só para a inclusão dessas minorias e principalmente dos deficientes. Nós temos aqui em Guarulhos alguns advogados cadeirantes. Um deles, o Chacrinha, foi meu aluno na faculdade, um grande criminalista. Ele tomou um tiro e ele anda de cadeira de roda. Mas é um advogado extremamente combativo que não sai aqui do fórum. E observe, não tem uma rampa aqui no Fórum de Guarulhos para que ele possa participar das audiências. Quando ele tem audiência, precisa se adaptar uma coisa ou outra. E em momento algum eu vi nenhuma manifestação da ordem pleiteando uma rampa para os cadeirantes aqui no nosso Fórum de Guarulhos. Temos também o Dr. Roberto Vaz, assim como tantos outros deficientes visuais. É um absurdo a ordem, numa era de inteligência artificial, não ter um sistema que possa se comunicar com o deficiente visual. Então, é muito importante, como eu disse, a conscientização, mas também a ação, criar projetos para incluir todas essas pessoas, porque todos eles são advogadas e advogados de valor que fazem a diferença no dia a dia da nossa sociedade. Doutor, caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, lembrando que ainda hoje teremos outra entrevista com outro candidato da Chapa 2, Dr. Abner, que está aqui nos nossos bastidores. Então não saia da audiência quando chegarmos ao intervalo. Peço, aliás, que você compartilhe a nossa transmissão para que o conteúdo, as propostas do Dr. Medina cheguem a mais pessoas e, de igual forma, isso seja feito também com a entrevista com o Dr. Abner. Pergunto para o senhor o seguinte, doutor, por que é importante a OAB de Guarulhos ter sede própria e onde poderia ser essa sede? O que vai representar a conquista de uma sede própria aqui para a ordem no município de Guarulhos? Eu me recordo que essa pergunta foi feita pelo Pedro Notaro ao Dr. Abner na última eleição. E ali basta dar um Google que vocês vão verificar. O Abner, naquele momento, ele não defendia a ideia da sede própria.
e agora é uma bandeira da chapa da reeleição a construção de uma sede própria. Agora observem, se em 9 anos no poder não foi edificada essa sede própria, se há 9 anos no poder nem o terreno ainda foi destinado, existe um protocolo onde eles estão tentando obter um terreno ali para a construção dessa sede, mas não existe, pelo menos não foi divulgado para a advocacia, o projeto, o desenho, nada disso. Imagina se começarem agora, eles vão permanecer com esse discurso para mais 10, 20 anos de gestão. Então, primeiramente, eu digo e volto a reafirmar, a construção da sede própria, ela precisa ser passada por um estudo. Então, a advocacia de Guarulhos precisa se manifestar. A administração precisa levar ao conhecimento da nossa advocacia quais são os prós e os contras. O Abner disse em alguma entrevista que se deixar de pagar não sei quanto tempo aí de aluguel, que acho que quando o Pedro conversou com ele, girava em torno de 50 mil reais, aí talvez tenha até caído um pouco, conseguiríamos construir essa sede. E sabemos que não é assim que funciona. A seccional é que destina o valor para Guarulhos. O valor da nossa anuidade vai para a seccional e ela devolve para Guarulhos. Não se sabe sequer qual chapa em São Paulo vai ganhar. Então, ao invés de vir aqui como bandeira de campanha, sustentar, vamos construir uma sede própria, primeiro é necessário se fazer um estudo técnico, primeiro é necessário se consultar a advocacia para verificar se realmente esse é o anseio da advocacia guarulhense. Eu também falo da sede própria nas minhas diretrizes, mas obviamente que eu somente irei dar sequência a esse projeto caso seja a vontade da advocacia, porque o presidente da ordem, ele está ali como um porta-voz dos quase 8 mil advogados de Guarulhos. E eu não posso impor as minhas vontades, até a título de bandeiras eleitoreiras. Não, eu preciso fazer uma consulta e mostrar para a advocacia. E a partir do momento que eu sentir que é a vontade das advogadas e advogados de Guarulhos, aí vamos lutar para a construção dessa sede ou para a mudança de prédio, para um prédio mais moderno, onde traga melhores acomodações para a nossa classe. Doutor, e para nós encerrarmos, pergunto para o senhor o seguinte: a eleição se aproxima, estamos a cerca de 10 dias do pleito. Por que a chapa 1, representada pelo senhor, doutor Cristiano Medina, merece ser eleita? A chapa 1 merece ser eleita porque ela vem embasada em diretrizes e projetos que atendem os anseios da advocacia guarulhense. A chapa 1, ela defende essas duas pilastras da advocacia, essas duas colunas de extrema importância ditas pelo Rui Barbosa no discurso para a turma de 1920 da Faculdade de São Francisco, a legalidade e a liberdade. Jamais a chapa 1 vai se curvar a quem quer que seja. Jamais a chapa 1 irá se curvar ao poder público municipal. Jamais a chapa 1 deixará de pleitear junto à nossa estadual melhores condições para a advocacia guarulhense. A chapa 1, ela é composta por advogados e advogadas atuantes e experientes. Eu, a professora Beth e todos os outros integrantes do nosso grupo são pessoas de moral ilibada. Não que as outras chapas não sejam, né? Mas eu convido você, advogado e advogada de Guarulhos, consulte os processos cíveis, os processos criminais de cada integrante das chapas, para que você vote de forma consciente. Procurem investigar, saber quem é quem, porque os tribunais, eles acabam produzindo questões públicas que é de extrema importância no momento do voto. Não se deixem levar pelo meu discurso, pelo discurso do Dr. Abner, pelo discurso da doutora Francine ou pelo discurso do Dr. Belo. Você é advogado, você é advogada, você é formador de opinião. Analise todos os contextos, analisem todas as pessoas e votem de forma consciente. E eu peço a você, vote. Não deixe de votar, porque a sua omissão fará com que a atual administração continue ali
dando sequência aos seus projetos, não oxigenando, como disse o Ferrari na eleição passada, e procure, na hora de votar, pensar no voto útil. Infelizmente, tentamos aqui unir a oposição, mas não obtivemos êxito, infelizmente. Se vocês analisarem nas últimas eleições, em todas elas, nas 3 últimas, a oposição ganhou. A oposição ganhou se fossem os votos somados, mas essa divisão da oposição é extremamente prejudicial para a vontade da advocacia. Então, nas 3 últimas eleições, a vontade era que este grupo não permanecesse no poder, a vontade da maioria. Mas, infelizmente, a oposição se dividiu, coisa que está acontecendo também nessa eleição. Então, no dia 21, vote com consciência, analise cada proposta, analise cada pessoa e exerça o seu direito de voto e de cidadania, porque o seu voto vai fazer a diferença. O seu voto vai traçar o destino da nossa ordem nos próximos 3 anos. Doutor Cristiano, agradeço muito pela presença do senhor, pela entrevista. Obrigado por se colocar à disposição da imprensa e do cidadão guarulhense. Desejo ao senhor boa sorte na eleição e, caso seja eleito, já deixo aqui registrado o convite para que o senhor volte para falarmos de forma mais ampla também sobre o que podemos esperar da gestão do senhor. Muito obrigado, uma boa noite, volte sempre ao Radar de Notícias. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, doutor. Vamos para um rápido intervalo e na sequência... agora sim. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a nossa segunda entrevista do dia, candidato da Chapa 2, doutor Abner Vidal. Fique na audiência, compartilhe a nossa transmissão e acompanhe sempre a programação do Radar de Notícias. Voltamos já.